Olá, meu nome é Jessi Nunes, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Vejam bem, esses ciclos da borracha, eles foram, assim, momentos de grande expansão econômica para o Brasil, entenderam? Embora ele tenha ocorrido na região amazônica, o primeiro e o segundo ciclo da borracha, eles desenvolvem economicamente o Brasil, por isso podem ser chamados de ciclos econômicos, ok? Olha só, esse período ele foi dividido em duas partes. A primeira parte, que a gente chama de primeiro ciclo, e a segunda parte que nós vamos chamar de segundo ciclo da borracha. Durante esse primeiro ciclo da borracha, a gente vai ver o desenvolvimento intenso de um período denominado Belle Époque, ou seja, a Bela Época, né? Que vai trazer um esplendor para as cidades de Belém e Manaus, principalmente. Rondônia vai ter sim a sua bela época, assim, que vai se manifestar, por exemplo, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tá, mas a borracha, de onde veio a borracha, né? Quando os colonizadores, os europeus, eles chegam na região amazônica, eles conseguem o contato com a borracha a partir dos índios Omágua. Numa viagem do Charles Marie de la Condamine, né, ele chega e aí ele percebe que os curumins, os índios Omáguas, eles brincavam com uma pelota, que era uma bola de borracha, e aí ele perguntou, o que é isso? E os índios falaram para ele, Evea, isso é Evea, a árvore que chora. E aí, por causa disso, o nome da borracha é Hevea brasiliensis, o nome científico da borracha. Mas, a princípio, eles não levaram muito em consideração esse ciclo, eles não levaram muito em consideração esse produto. Por quê? Porque ela apresentava alguns entraves, né, para ser consumida em cenário industrial. Primeiro, ela se apresentava muito dura, se exposta às baixas temperaturas. E muito mole se exposta às altas temperaturas. Então, durante o frio, ela ficava muito dura, muito rígida, e no calor ela ficava muito mole, até que foi inventado o processo da vulcanização, e a partir daí ela começa a ser usada em larga escala na indústria, principalmente com o advento do pneu. A indústria pneumática faz explodir, traz o boom do uso da borracha amazônica. E aí o que acontece? Nós temos aí a Inglaterra, que era a principal interessada no financiamento desse produto, para recolhimento desse produto. Então, a Inglaterra vai financiar os chamados barracões de aviamento, que era uma espécie de comércio, onde o seringueiro adentrava e ali ele contraía um contrato que se dava pelo sistema dívida-crédito. Então, assim, ele tinha um crédito, fazia as compras dele, mas ele adquiria uma dívida sem poder sair do seringal, enquanto ele não quitasse totalmente essa dívida. E aí o que acontece? Como é que vai ser a vida desse seringueiro a partir daí? Só sai do seringal se você pagar toda a dívida que você tem com o seringalista, ou seja, com o dono do barracão. E esses seringueiros, eles ficaram divididos em partes, né? Havia os seringueiros que eram denominados mansos, que eram os amazonenses, né, os indígenas, que eles sabiam recolher o látex, eles cortavam, eles sangravam a seringueira, tiravam tudo certinho e depois iam partir para o processo de vulcanização. E havia ainda o seringueiro que era chamado de brabo, que era o nordestino, que ele chutava o balde, ele derramava tudo, ele ficava chateado porque ele não conseguia sangrar legal a seringueira, mas depois ele juntava e ia fazer o trabalho todo de novo, era necessário. Aí vejam bem, esses trabalhadores, eles passavam por maus bocados dentro dos seringais, eles eram explorados e era uma espécie de servidão branca na região amazônica. Passando tudo isso, nós vamos falar assim, que o número maior de pessoas que vinham trabalhar no seringal, que adentraram esses seringais, eram os nordestinos, que vieram para cá durante um período de grande seca com a intenção de melhorar as condições de vida. Mas a gente sabe que, na verdade, não foi bem assim, tá? Esse ciclo gerou riqueza, muita riqueza, mas para apenas uma parcela da sociedade, ou seja, para os donos de barracão, né, para o seringalista,
que é o dono do barranco, o coronel do barranco, né? E o seringueiro, o seringueiro não saiu beneficiado nesse processo. E aí, depois, o que nós temos? Nós temos, então, o segundo ciclo da borracha. Então, esse segundo ciclo da borracha, ele vai se dar assim, da seguinte forma. No primeiro ciclo, um inglês, Alexander Hickman, ele fala que vai pegar algumas mudas da seringueira e ele vai levar para poder ver a possibilidade de aumento da produção. E o que eles fazem? Eles levam para a Malásia, onde esse produto vai ser plantado ordenadamente e vai superar a produção amazônica. E aí entra em crise o primeiro ciclo da borracha. E o segundo ciclo, ele vai se desenvolver quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, a Malásia fica tomada pelos japoneses e aí o governo norte-americano, agora os Estados Unidos, tem um interesse grandioso na borracha. Agora, para quê? Eles queriam a borracha para ajudar na indústria bélica, né? E aí o que ele faz? Ele faz um acordo com o governo brasileiro, que na época era Getúlio Vargas, e Vargas vai falar assim: olha, você financia a extração e eu consigo os trabalhadores. Porque Vargas via nisso tudo a possibilidade de trazer pessoas para a região para colonizar, né, provocando assim o processo de colonização, e também incentivava as pessoas a virem e falava que iam defender a fronteira do Brasil no contexto da guerra. Por isso as pessoas que vieram, principalmente nordestinos de novo, eles se alistavam e eles acreditavam que vinham defender o Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial. Por isso eles ficaram conhecidos como soldados da borracha. Todo mundo aí deve ter conhecido alguém que foi um soldado da borracha, deve ter tido um parente que foi um soldado da borracha, né? Nós aqui da região amazônica, então isso é muito comum pra gente. O soldado da borracha veio e sofreu os mesmos processos de exploração, de maus tratos que já haviam sofrido os primeiros seringueiros que vieram no primeiro ciclo, né? E aí, passando por toda essa situação, eles ficam na floresta amazônica e são as pessoas que vão coletar o nosso látex amazônica, fazendo assim com que haja uma explosão uma explosão econômica novamente para a nossa região. Aí ok, mas acaba a guerra, né? A guerra acaba e novamente vem a decadência da borracha amazônica, né? E aí fica o quê? Ficam como heranças algumas coisas tipo o Teatro Amazonas, fica como herança a Estrada de Ferro Madeira Momoré, que fizeram parte desse importante ciclo econômico para a nossa região. Ok? Bom, dúvidas podem estar comigo online, né? Isso é um complemento de uma aula. E a princípio, falar sobre